Bem-vindos a O Debate. Hoje a gente mergulha numa questão bem sensível e que persiste, no Brasil. Como é que a gente concilia a afirmação constitucional de um Estado laico com, por um lado, a invocação a Deus lá no preâmbulo da nossa Constituição de 88 e, por outro, com mecanismos como a tal colaboração de interesse público, que na prática permitem o repasse de verbas públicas para entidades religiosas, principalmente as cristãs. Exato. E a pergunta central, que guia a nossa conversa hoje é: será que essas características ferem o princípio da laicidade? Ou seja, elas seriam uma contradição fundamental que acaba comprometendo a neutralidade que o Estado, deveria manter em matéria de religião? É uma tensão, que emerge direto da leitura da Constituição e também da observação das práticas jurídicas e até políticas no país. Da minha parte, eu vou defender que sim, a presença de Deus no preâmbulo e essas brechas, vamos dizer assim, para o financiamento público de atividades religiosas, elas são sim incoerentes com um Estado laico de verdade. Eu argumento que são resquícios históricos problemáticos que facilitam abusos e que a revisão disso é crucial para a saúde da nossa democracia plural. Já a minha perspectiva, embora eu parta do mesmo valor pela laicidade, é que a menção a Deus lá no preâmbulo, pelo fato de não ter força de lei, como o STF já disse, ela acaba tendo um impacto prático mais limitado. Eu sugiro que a nossa atenção e talvez os nossos esforços seriam mais produtivos se a gente concentrasse em combater violações mais, digamos, tangíveis, e juridicamente eficazes da laicidade, como, por exemplo, a presença ostensiva de símbolos religiosos em repartições públicas e também a aplicação, que muitas vezes é bem frouxa, dessa cláusula de interesse público. Vamos então detalhar um pouco mais os nossos pontos de partida. Para mim, a questão começa com a própria origem dessa menção a Deus. Ela foi introduzida lá na Constituição de 1934, Um período marcado pelo autoritarismo, pela influência do integralismo, aquele movimento de extrema-direita, nacionalista, de forte inspiração católica, e o lema deles, Deus, Pátria e Família. Essa invocação, ela contradiz frontalmente o espírito do artigo 19 da atual Constituição, que veda ao Estado estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los ou criar dificuldades para o funcionamento deles. É verdade, você tem razão, que o Supremo Tribunal Federal, quando julgou a ADI 2076, que foi uma ação direta de inconstitucionalidade sobre a Constituição do Acre, definiu que o preâmbulo não tem força normativa, ou seja, ele não cria direitos nem obrigações por si só. Só que o peso simbólico disso é imenso e é continuamente explorado na arena política. A gente viu isso muito claramente durante o governo Bolsonaro e a gente observa isso nas defesas que as procuradorias municipais apresentam quando são confrontadas com ações que questionam leis locais de inspiração religiosa. Essa menção a Deus acaba, na prática, por excluir simbolicamente todos aqueles que não se encaixam numa visão teísta. Estou falando de ateus, agnósticos, budistas, enfim. E privilegia uma cosmovisão específica. Funciona quase como uma chancela estatal para uma determinada crença. E aí, some-se a isso a tal cláusula de colaboração de interesse público, que está prevista no mesmo artigo 19, inciso 1. Essa cláusula, na redação da Constituição de 88, se tornou uma porta perigosamente larga, bem mais ampla do que na Constituição anterior, a de 67. Ela abre caminho para o uso de recurso público em atividade religiosa, frequentemente, claro, sob a capa de projeto social ou educacional. Por isso, eu defendo que remover a menção a Deus e revisar profundamente essa cláusula de colaboração não são só questões de coerência, não. É uma espécie de reparação histórica necessária para consolidar um Estado que seja efetivamente neutro e plural, e também para prevenir abusos futuros. Eu concordo integralmente com a importância vital da laicidade. Isso está assegurado não só pelo artigo 19, como você disse, mas também pelo artigo 5º, inciso 6º, que garante a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença. Isso é fundamental. Contudo, eu penso que a gente precisa abordar essa questão com um olhar um pouco mais pragmático sobre onde a luta pela laicidade é mais efetiva, sabe?
Como você mesmo mencionou, o STF já sedimentou esse entendimento de que o preâmbulo não é norma jurídica, ponto. Portanto, ele não obriga nem desobriga ninguém. Embora eu reconheça, sim, que a remoção dessa expressão tenha um valor simbólico importante para muita gente, será que concentrar energias nessa alteração constitucional, que seria politicamente bem complexa, não pode nos desviar de problemas que são mais urgentes e que têm um impacto jurídico direto no dia a dia das pessoas? Onde é que a laicidade é violada de forma concreta, visível? Eu penso primeiro na presença ostensiva de símbolos religiosos. Crucifixos em tribunais, plenários legislativos, repartições públicas. Esses símbolos não são neutros, né? Eles comunicam uma preferência do Estado e podem constranger cidadãos que buscam serviços ou justiça num ambiente que, deveria ser imparcial. Existem inúmeras batalhas judiciais, administrativas pela retirada desses símbolos, como aquelas que ocorreram no TRF4 e em vários estados. E as justificativas para manter esses símbolos frequentemente apelam para argumentos um pouco falaciosos de tradição ou valor histórico-cultural, ignorando o fato de que ofendem e excluem aqueles que não compartilham daquela fé específica. Em segundo lugar, eu penso na urgência de fiscalizar com muito mais rigor o uso da cláusula de colaboração de interesse público. A gente precisa impedir que ela continue servindo como um mecanismo para subsidiar igrejas, de forma disfarçada. Existem dados que apontam, por exemplo, a existência de mais templos do que escolas e hospitais somados. Isso, aliado à notória influência política das bancadas religiosas no Congresso, sugere que a luta mais crucial, talvez, se dê no campo da legislação infraconstitucional, sabe? Na fiscalização da aplicação das leis e no combate às práticas administrativas que violam a laicidade, e não necessariamente na alteração do texto do preâmbulo. Eu compreendo a sua ênfase na não normatividade do preâmbulo, que foi decidida pelo STF. No entanto, eu discordo que o impacto seja apenas simbólico ou secundário. A realidade, me parece, mostra o contrário. Mesmo sem força de lei autônoma, essa invocação a Deus é usada repetidamente. É um argumento de reforço por procuradores municipais, advogados públicos, para tentar validar leis locais que são, assim, flagrantemente inconstitucionais. Leis que obrigam leitura da Bíblia em escola pública, que instituem orações em sessões de Câmara de Vereadores, entre outros exemplos francamente absurdos. A remoção dessa expressão do preâmbulo não seria só um ato simbólico, entende? Seria a remoção de uma ferramenta retórica, de uma muleta argumentativa que, embora juridicamente frágil perante as cortes superiores, continua sendo utilizada para legitimar essas práticas em instâncias inferiores e também no debate público. O simbolismo, nesse caso, tem consequências práticas diretas, sim, porque ele ajuda a construir e a manter um ambiente cultural e político onde essa interferência religiosa indevida no Estado é vista como normal ou até desejável por alguns setores. Manter Deus no preâmbulo significa também carregar um resquício de um período autoritário, o da Era Vargas e sua conexão com o integralismo. Isso me parece incompatível com a aspiração de uma democracia que se quer verdadeiramente plural e moderna. Vejo a lógica do seu raciocínio, sim, mas me permita oferecer uma perspectiva um pouco diferente. Se o próprio STF já esclareceu lá na ADI 2076 que o preâmbulo não vincula, a insistência nesse ponto não corre o risco de ser uma batalha de menor alcance prático? Compare isso, por exemplo, com o impacto de ações diretas contra leis municipais ou estaduais específicas. O trabalho de procuradores, como o Eduardo Banks, por exemplo, que é conhecido justamente pela atuação dele no Ministério Público contra essas leis locais que ferem a laicidade. Sim, conheço o trabalho. Como as que você citou, de bíblias em bibliotecas, desenhos bíblicos em escolas. Ele ataca o problema na manifestação concreta, produzindo efeitos jurídicos imediatos. Ou pensemos na luta pela retirada dos símbolos religiosos dos espaços públicos, uma causa que é encampada por ativistas como a Glorinha Silva e diversas organizações. Essa luta confronta diretamente a percepção do cidadão comum sobre a falta de neutralidade do Estado em locais como fóruns e hospitais.
Um crucifixo posicionado acima da cadeira de um juiz, convenhamos, não é mera decoração, né? Ele envia uma mensagem poderosa, com um impacto visual e psicológico inegável sobre quem entra naquela sala. Não seria mais estratégico focar nessas violações que são palpáveis? Mas aí eu volto ao meu ponto. Essas manifestações concretas que você descreve tão bem, elas não surgem do nada, né? A menção a Deus no preâmbulo, mesmo sem essa normatividade estrita, ela funciona como uma espécie de autorização simbólica, sabe? Uma raiz que nutre a ideia de que o Brasil tem uma espécie de identidade cristã oficial. Cortar essa raiz, ou seja, remover a menção do texto fundador, enfraqueceria, a meu ver, significativamente as justificativas culturais ou tradicionais que são constantemente mobilizadas para defender a permanência dos símbolos religiosos ou a criação dessas leis municipais. A gente pode até fazer um paralelo com a antiga discussão sobre a menção ao poder moderador em constituições passadas. Embora não tivesse aplicação prática direta em tempos mais recentes, a simples presença daquilo no texto abria margem para interpretações perigosas e servia de argumento para quem flertava com retrocessos autoritários. A proposta que está tramitando lá no portal e Cidadania do Senado, pedindo a remoção da expressão sobre a proteção de Deus do preâmbulo, mesmo que atualmente tenha baixa adesão, ela merece apoio justamente por mirar nessa raiz simbólica. Não se trata de escolher entre o simbólico e o prático, mas de reconhecer que o simbólico produz efeitos práticos muito reais na cultura política e jurídica do país. Sua defesa da importância do simbólico é forte, não nego. Mas eu me pergunto sobre a urgência e a viabilidade disso. A proliferação dessas leis municipais, muitas vezes bizarras, e o uso de recursos públicos via interesse público para financiar atividades religiosas, isso não representa ameaças mais imediatas e tangíveis à laicidade? Remover um símbolo de um tribunal, por mais difícil que seja, parece ter um impacto mais direto na experiência do cidadão que busca o serviço público, do que alterar o preâmbulo. Isso exigiria uma emenda constitucional, algo que a gente sabe que é notoriamente complexo e de resultado incerto no cenário político atual. Veja, por exemplo, a luta de ativistas como a Glorinha e de associações como a ABSEG, a Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, junto à DECRIM, a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, para que a ateofobia seja reconhecida como uma forma específica de discriminação religiosa. Isso é ação prática, buscando garantir direitos e combater violações concretas no presente. Será que focar na complexa alteração do preâmbulo não desviaria recursos e energia que são preciosos dessas batalhas mais imediatas? Não podemos, contudo, minimizar a gravidade da cláusula de colaboração de interesse público lá do artigo 19, inciso I. Eu considero essa uma das ameaças mais sérias e, por vezes, até insidiosas à separação igreja-estado. A redação atual na Constituição de 88 ela é excessivamente vaga e ampla. Na prática, ela permite que governos municipais, estaduais e federal repassem verbas públicas para organizações religiosas sob o pretexto de estarem executando projetos sociais, educacionais ou culturais de interesse público. Isso acaba por contornar a proibição expressa de subvencionar cultos religiosos ou igrejas. É uma maneira indireta, porém muito eficaz, de o Estado financiar proselitismo, manutenção de templos, a estrutura de denominações religiosas, beneficiando, na esmagadora maioria das vezes, as igrejas cristãs majoritárias. Essa situação precisa ser enfrentada com urgência. Sim, porque representa um desvio de recursos que deveriam ser aplicados em políticas públicas universais e laicas, acessíveis a todos os cidadãos, independentemente de sua crença ou descrença. Estou de acordo que a cláusula de colaboração de interesse público é extremamente problemática e frequentemente distorcida na sua aplicação. A fiscalização sobre como esses recursos são utilizados é sem dúvida fundamental e muito deficiente. O próprio Acordo Brasil-Santa Sé, que foi firmado durante o governo Lula, é um exemplo de como esses mecanismos de colaboração podem ser usados para conceber privilégios e comprometer a neutralidade do Estado.
A questão que se coloca, para mim, é sobre a melhor estratégia. A solução seria eliminar completamente essa possibilidade de colaboração do artigo 19? Isso não poderia, por outro lado, prejudicar parcerias legítimas e importantes com organizações da sociedade civil genuinamente laicas que realizam trabalhos sociais essenciais? Ou o caminho mais viável e talvez mais eficaz seria aprimorar radicalmente os mecanismos de controle e fiscalização e, principalmente, estabelecer critérios legais muito mais rigorosos e objetivos para definir o que realmente constitui interesse público, assegurando que qualquer colaboração esteja totalmente desvinculada de proselitismo religioso ou de benefício direto à estrutura de igrejas. Talvez o aprimoramento da fiscalização e da definição legal seja mais factível politicamente do que tentar uma emenda constitucional para remover a cláusula por completo. Mas aí reside um problema crônico brasileiro, a fiscalização. A gente sabe que, na prática, ela costuma ser falha, né? Especialmente quando envolve interesses de grupos com forte influência política, como é o caso das bancadas religiosas. A própria amplitude da cláusula atual já é um convite a interpretações que favorecem o desvio de finalidade. Uma definição legal mais estrita de interesse público seria, sim, um avanço importante, concordo. Mas talvez ainda insuficiente para barrar os abusos que já estão, de certa forma, institucionalizados. A solução mais robusta, a meu ver, para garantir a neutralidade efetiva do Estado nesse ponto, seria eliminar a possibilidade de colaboração financeira direta entre o poder público e entidades confessionais, concentrando o investimento estatal na prestação direta de serviços públicos laicos e universais, ou então em parcerias com entidades estritamente não religiosas. Entendo sua desconfiança em relação à eficácia da fiscalização. É um ponto válido, sem dúvida. Mas voltando a um aspecto que eu considero central e que talvez nos aproxime, a laicidade, como princípio, ela não serve apenas para proteger ateus e agnósticos da influência religiosa. Ela é uma garantia para todos. Protege as minorias religiosas, judeus, muçulmanos, religiões de matriz africana, de possíveis imposições da maioria cristã. E, historicamente, protege até mesmo diferentes denominações cristãs umas das outras. A gente não pode esquecer o histórico de conflitos e perseguições entre católicos e protestantes no Brasil, ou mesmo dentro do próprio campo protestante. A neutralidade do Estado é a condição essencial para a convivência pacífica e para o exercício livre de todas as crenças e também da descrença. Tem até um voto conhecido do desembargador Ricardo Dipp, lá do TJSP, que, embora controverso em alguns aspectos, reconheceu um ponto interessante. Impor símbolos ou uma religiosidade difusa no espaço público viola não apenas a liberdade de consciência dos não crentes, mas também a liberdade religiosa dos próprios crentes, que podem se ver associados a uma manifestação religiosa genérica que não corresponde à sua fé específica. Concordo plenamente que a laicidade é uma proteção para todos. E é exatamente por isso que a manutenção de quaisquer privilégios estatais a uma religião, mesmo que sejam considerados apenas simbólicos, como a menção a Deus no preâmbulo ou a exibição de crucifixos em tribunais, é tão prejudicial. Esses atos alimentam a percepção equivocada de que uma religião específica, no nosso contexto, o cristianismo, possui um status diferenciado, como se fosse a dona do espaço público ou a base moral oficial da nação. Isso cria um ambiente que dificulta o respeito genuíno pela diversidade religiosa e filosófica e enfraquece a proteção mútua que a laicidade deveria assegurar. Portanto, a remoção de Deus do preâmbulo, para mim, seria mais do que um gesto simbólico. Seria um sinal claro vindo do texto fundamental do país de que o Estado brasileiro pertence a todos os seus cidadãos, sem distinção de crença ou descrença. Isso fortaleceria a base para uma convivência verdadeiramente respeitosa, igualitária e laica. Para concluir, então, eu reitero minha posição central. A coerência de um Estado que se define como laico impõe a remoção de qualquer menção religiosa de seus textos fundantes, como essa expressão sob a proteção de Deus no preâmbulo. O peso simbólico negativo dessa menção, seu vínculo histórico com períodos autoritários, seu potencial de instrumentalização política e sua incompatibilidade fundamental com uma democracia pluralista tornam a sua retirada uma reparação histórica e uma necessidade para o futuro.
E, igualmente essencial, é a revisão profunda das brechas legais, como a cláusula de colaboração de interesse público, que permitem o financiamento estatal direto ou indireto de atividades religiosas. Isso garantiria a neutralidade financeira do Estado. A meu ver, a laicidade plena exige clareza tanto no símbolo quanto na prática. De minha parte, eu reafirmo a importância indiscutível da laicidade como pilar da nossa República. Contudo, insisto que a batalha mais estratégica e com maior potencial de impacto real, neste momento, deve ser travada contra as violações concretas e juridicamente eficazes que afetam o cotidiano dos cidadãos e a atuação das instituições. A luta contra a presença de símbolos religiosos em espaços públicos estatais, o combate a leis municipais e estaduais que ferem a separação igreja-estado e, crucialmente, a fiscalização rigorosa e a redefinição do uso de recursos públicos via colaboração de interesse público, essas me parecem ser as frentes prioritárias. Embora eu reconheça o peso simbólico e a carga histórica envolvidos na discussão sobre o preâmbulo, meu receio é que focar excessivamente nele possa desviar energia de ações que podem trazer resultados mais tangíveis e imediatos para a garantia de um Estado efetivamente neutro. A neutralidade se constrói, sobretudo, nas ações concretas do dia a dia. Percebemos, então, um acordo fundamental sobre o valor da laicidade e a gravidade das violações concretas, como a questão dos símbolos e do financiamento público. Nossa divergência reside principalmente na estratégia e na avaliação do peso relativo do elemento simbólico, se a menção a Deus no preâmbulo é uma raiz que precisa ser cortada para enfraquecer as outras violações, ou se há um ponto de menor impacto prático, cuja discussão pode ofuscar lutas mais urgentes. Exatamente. Fica claro que a discussão sobre a laicidade no Brasil é, assim, multifacetada, envolvendo dimensões históricas, simbólicas, jurídicas e práticas que estão profundamente interligadas. A análise da Constituição, da jurisprudência e das dinâmicas sociais revela que há diferentes caminhos e prioridades possíveis na busca por assegurar um Estado que seja verdadeiramente neutro e inclusivo para todos os brasileiros, independentemente de suas convicções. O desafio de como construir essa neutralidade na prática permanece central e certamente há muito mais a ser explorado e debatido. O debate continua,